outros animais também. A ansiedade em si, ela tem uma funcionalidade essa que contribuiu para a preservação da nossa espécie e contribui para a preservação da espécie de vários animais. Então, ela tem uma utilidade, tem uma função, mas quando ela passa de certo ponto, aí ela começa a parar de nos ajudar e começa a nos atrapalhar. Aí ela tem uma função principalmente na questão da sobrevivência, né? E da nossa sobrevivência, por isso que eu digo que ela contribuiu muito, a ansiedade contribuiu muito para a nossa sobrevivência como espécie, né? Por quê? Porque a ansiedade é um mecanismo, digamos assim, fisiológico do nosso corpo e que ele dispara de forma muito automática diante de alguma situação que tenha algum risco, que tenha algum perigo, né? Ou seja, dispara um mecanismo que a gente chama de fuga ou ataque. Então, se, por exemplo, a gente estava vivendo aí, e aí em outras épocas, talvez uma época mais tribal, onde a gente estava ali na selva, na floresta, na caverna, e a gente se deparava de repente com um predador, é importante que esse mecanismo da ansiedade ele dispara toda uma funcionalidade do meu corpo, de que meu coração acelera, normalmente há uma descarga de adrenalina dos nossos neurotransmissores, de toda uma química do nosso organismo para preparar o nosso corpo para a gente fugir ou a gente atacar, né? Então, de repente, se é um predador e a gente observa que a gente não teria como lutar com ele, ou a gente não está caçando, de repente, um animal, a gente vai precisar de fugir. E aí o nosso corpo, então, vai precisar de mais sangue nas nossas extremidades, então, mais oxigênio circulando no nosso corpo. Tá todo um movimento interno que faz com que a gente tenha que sair correndo, por exemplo, e assim que a gente consegue fugir, vamos no caso de fugir ali do animal, a ideia é que depois o nosso corpo entre num equilíbrio e volte ao normal. E isso acontece com os animais também, né? Se de repente, sei lá, chega um leão ali para caçar a zebra, assim que a zebra vê que tem um leão atrás dela, ela também tem todo um processo ali de ansiedade, de disparo, de carga de toda essa energia para a zebra fugir do leão. Se a zebra consegue fugir do leão, depois, quando acalma e passa a situação, ela volta ali ao seu equilíbrio natural e continua a sua vida, né? Também pode ser no caso de ataque, né? Quer dizer, se eu vejo um predador, uma situação e eu preciso atacar para me defender ou para caçar, eu também tenho toda uma descarga e um preparo do meu organismo para que eu consiga atuar melhor ali naquela situação. O grande desafio, e aí a diferença que a gente tem para os outros animais é que o animal ele precisa ver ali a presa, o predador, para que todo esse processo tenha início. O grande questão, e talvez seja a nossa bênção e também a nossa penitência e como seres humanos, é que a gente não precisa estar de fato diante da situação, diante do predador, diante do problema, mas basta a gente imaginar a situação, imaginar o problema, que muitas vezes a gente já tem toda essa descarga no nosso organismo. E muitos dos nossos problemas, atualmente, hoje em dia, na nossa vida, né, normalmente na cidade, enfim, na vida que a gente tem, não é exatamente de sair correndo ou de atacar ninguém. Por mais que em vira e mexe a gente veja situações, né, onde as pessoas passam por uma descarga de raiva que chega ao ponto de atacar alguém, mas normalmente o que acontece é que a gente vai alimentando uma dificuldade, um problema, um nível de sofrimento, e aquilo já é o suficiente para que todo esse processo fisiológico, que antes era muito útil e hoje, além de não ser útil, às vezes ainda nos deixa muito confuso, nos deixa ainda muito preocupado, né? O que está acontecendo comigo? Meu Deus, o que meu coração, eu estou suando, o que eu estou sentindo? E quando a gente chega a um ponto de a gente tem um preparo no nosso organismo para que a gente tenha picos, ou seja, momentos de alta tensão e depois que a gente volte ao equilíbrio. O grande desafio é que quando isso fica tendo muitos momentos desse pico, há todo um desequilíbrio nessa ordem fisiológica, nessa ordem do nosso corpo, da nossa saúde, onde todo esse sistema fica, ele vai como se ele dá ele se desregula, digamos assim. E aí eu começo a ter toda essa sensação, ter todos esses sintomas,
mesmo em momentos que parece que eu não estou nem pensando mais ali no problema. Ou seja, a gente tem um preparo para que esses momentos sejam uma exceção ali na nossa vida e que a gente volte ao equilíbrio. O grande desafio é quando começa a virar mais uma regra, ou seja, quando acontece tantas vezes que a exceção é a gente ficar bem. E aí é que eu entro, então, no transtorno de ansiedade generalizada.